Em poucos anos, máquinas substituíram artesãos que levaram a vida inteira para dominar um ofício. Eles não viram isso chegar. Hoje, isso está se repetindo, só que dentro do seu escritório, no seu emprego, na tela do seu computador. E comigo já aconteceu. Em várias tarefas do meu dia a dia, hoje eu prefiro um especialista de inteligência artificial do que uma pessoa. Se isso já é real para mim, a pergunta que fica é: seu plano financeiro está pronto para quando for real para você também? Há muito tempo atrás, as máquinas substituíram os artesãos, e isso levou décadas para acontecer. O que está entrando agora na sua vida, no seu escritório, está levando meses. O impacto da inteligência artificial está sendo imenso. De um mês para o outro, eu tenho visto uma evolução muito grande dos modelos e das potencialidades que eles têm. A revolução atual está indo muito mais rápido do que as revoluções passadas. E toda vez que o trabalho mudou de forma, quem não mudou com ele ficou totalmente de fora. Não foi só o emprego que perdeu, mas também a capacidade de construir patrimônio, de prosperar na vida. E você já deve estar sentindo isso. Tarefas que você fazia sozinho hoje já passam por ferramentas de inteligência artificial, mesmo que ainda não chame assim. Vários sites, várias funcionalidades, programas, aplicativos já têm assistentes de inteligência artificial. Por exemplo, aqueles chatbots de atendimento. Todo mundo já está tendo contato com eles. E isso não é sobre perder o emprego amanhã, é sobre quem vai estar no controle da própria renda quando essa poeira baixar, porque essa mudança está acontecendo e está acontecendo muito rápido nas nossas vidas. Isso não é uma novidade, isso já aconteceu antes e é cíclico na história da humanidade. Só que atualmente está tudo muito mais rápido. Primeiro foi a Revolução Agrícola. Quase 12 mil anos atrás, a humanidade parou de caçar e coletar e começou a plantar. E pela primeira vez fixou raízes em um só local, literalmente. Isso redefiniu o que era trabalhar para sempre. As pessoas pararam de migrar para outras regiões e fixaram sua casa, sua moradia, o seu ambiente em um só local. Depois disso, a gente teve a Revolução Industrial, no século XVIII. A máquina a vapor entra na fábrica e os artesãos que dominavam um ofício há muito tempo, passando uma profissão de pai para filho, perdem o espaço para um operário, que aperta um botão e deixa a máquina trabalhar. Isso não foi muito rápido, levou décadas até virar um padrão industrial, mas ele aconteceu também. E se você quer entender para onde essa história está indo agora, esse é um bom momento para deixar o like e se inscrever no canal, porque a parte que vem a seguir é a que ninguém está te contando. Final do século XX, início do século XXI, chega o trabalho digital e remoto. De novo, uma classe inteira de profissões desaparece. Datilógrafo, atendente de banco e outra nasce, como analista de dados. O padrão se repetiu. Uma tensão inicial, uma adaptação e uma nova normalidade. Só que o intervalo entre cada ciclo está encolhendo, de milênios para séculos, séculos para décadas e décadas para anos. Agora estamos no quarto ciclo e pela primeira vez na história ele não está levando décadas, está levando meses. E na minha empresa eu já tenho um case real. Eu faço projetos elétricos de subestações de energia e usinas fotovoltaicas. E tem uma vaga que é muito desafiadora, que é a vaga do comercial. É um comercial técnico que precisa fazer uma pré-engenharia dos projetos. E ela é extremamente difícil porque esse orçamentista, esse engenheiro desse projeto inicial, precisa ter vários conhecimentos em diversas áreas diferentes. Primeiro, ler a documentação do cliente, conseguir interpretar, conhecer os padrões das concessionárias, dos locais que está sendo implantado aquele sistema, precisa ter conhecimentos de projeto civil, ambiental, elétrico, eletromecânico, sistemas digitais. É um universo de conhecimento que essa pessoa precisa para desenvolver essa atividade. E isso torna muito desafiador colocar uma pessoa para fazer esse trabalho, porque a pessoa precisa ter experiência, precisa ter vivência, precisa conseguir ver
o empreendimento em todas as fases para conseguir cotar. E toda vez que eu treinava alguém, o ciclo se repetia. A pessoa aprendia, errava, eu corrigia, no meio do processo esquecia e em algum momento saía da empresa. Chegava outro na vaga, reaprendizado, sempre começo do zero. Isso não é falta de competência de ninguém, é o tamanho da curva de aprendizado de uma atividade que cruza diversas áreas de conhecimento. É uma atividade extremamente complexa que requer uma grande experiência para desenvolver o trabalho. E eu resolvi isso de um jeito que nenhuma contratação resolveria. Criei um conjunto de especialistas de inteligência artificial para ler a documentação, aplicar os padrões, apontar incoerência nas disciplinas, fazer listas de materiais. Eu treinei essas inteligências artificiais como se fossem uma pessoa, dando as mesmas instruções que eu dava quando eu contratava ou colocava alguém nessa vaga. E a grande vantagem é que a IA não esquece o que ela aprende. Ela não pede aumento para ficar, não leva o conhecimento embora quando decidem sair, porque eles não saem. Hoje eu tenho especialistas assim rodando em tarefas que antes dependiam de pessoas difíceis de substituir. E sendo bem direto, em algumas delas eu prefiro esses especialistas de IA do que uma nova pessoa nesse trabalho. E isso não fica só no orçamento da minha empresa. Em diversas áreas da minha vida e no meu processo eu estou adaptando a IA. Desde o roteiro do canal até a edição de vídeo, a criação de thumbnails, é algo extremamente incrível. E o chat já não é a ferramenta. Hoje, as ferramentas são as IAs programáticas, que elas conseguem desenvolver as atividades por você diretamente no computador. Um exemplo, todo mês eu conciliava as minhas despesas na mão, lançamento manual, extrato por extrato, categoria por categoria. Era um trabalho extremamente pesado, arrastado, que me tomava muito tempo todo mês e não tinha muita alternativa. A partir disso, eu criei um especialista de IA para isso. Ele importa os meus extratos, lança na minha planilha e classifica os gastos conforme o centro de custo absolutamente sozinho. Eu treinei ele 2, 3, 4 vezes, corrigindo levemente o que ele errava. E depois disso, as minhas horas de trabalho nessa tarefa simplesmente desapareceram. Hoje, o resultado é sinceramente ótimo. Eu não faço mais nada nesse processo. E o mesmo raciocínio me levou a um passo ainda maior. Eu estou desenvolvendo um sistema de controle patrimonial e gestão financeira que eu desenvolvi a partir da minha planilha, que eu levei muitos anos para desenvolver. E isso, de novo, só está sendo possível por causa da inteligência artificial, que está me dando superpoderes de aprender agora a programar com ela. E tudo isso não é sobre substituir as pessoas que decidem, é sobre eliminar a parte do trabalho que só consome tempo e não existe um julgamento nenhum. Sempre, e até hoje tenho visto, que os humanos são necessários para orientar, corrigir, instruir a inteligência artificial. E eu não vejo ela substituindo os humanos, mas sim ajudando nas tarefas braçais e difíceis de executar, que tomam tempo e que não agregam valor. E essa ponderação que eu trago não é sobre a IA tirar o seu emprego, é mais sutil e mais rápido que isso. A IA de hoje não é só mais um chatbot que responde pergunta, ela é programática e autônoma. Ela executa tarefas inteiras sozinhas, sem alguém pedindo cada passo. E isso significa que atividades que hoje dependem de uma pessoa específica, com anos de experiência acumulada, podem ser replicadas por um sistema que nunca esquece o que aprendeu. É bem desconfortável falar isso, mas na verdade o mercado de trabalho como você conhece vai mudar da forma mais profunda que qualquer uma das rupturas anteriores. E vai mudar muito rápido. Se a sua renda pode mudar tão rápido assim, seu plano financeiro precisa considerar isso. Diversificação não é só sobre ativos, é entre habilidades e fontes de renda. E hoje é até difícil imaginar quais vão ser as profissões do futuro para a gente conseguir orientar nossos próprios filhos. Quem aprender a operar esses sistemas agora sai na frente de todo mundo.
Quem não aprender vai competir com quem aprendeu e com o próprio sistema. E a grande lição que a gente leva desse vídeo é que não é que a IA vai tomar o seu emprego, ela já está mudando quem faz o trabalho e como o trabalho é feito. E quem controla ela sai na frente de todo mundo. E o que eu te recomendo é o seguinte: escolha uma tarefa repetitiva sua e teste com um especialista de IA programático. Veja se ela consegue aprender a fazer essa atividade por você. E a minha leitura é direta. Hoje eu prefiro especialistas de inteligência artificial a treinar pessoas para várias das minhas atividades críticas. Meu próximo passo é usar as próprias instruções que dei para a IA como material de treinamento. Se a IA desenvolve as atividades a partir dessas instruções, uma pessoa também vai conseguir desenvolver, e muito mais rápido. A inteligência artificial de hoje não é a IA tipo chat, ela é programática e autônoma. E se eu pudesse te dar um único conselho agora, seria esse: aprenda a usar a IA programática. Ela não te tira do jogo, ela te dá superpoderes, assim como deu para mim, para jogar um jogo totalmente diferente. E você, já tem alguma tarefa que prefere entregar para um especialista de IA do que para uma pessoa? Ou ainda está esperando para ver como essa história se resolve? E já que estamos falando de como a sua renda pode mudar rápido, assiste o vídeo sobre por que a sua carteira joga sem goleiro. É a liquidez que sustenta você se essa mudança chegar antes do esperado. Um grande abraço e vamos prosperar juntos!